A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, por mais uma noite, motivo de alegria estarmos com a palavra de Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor, por ter concebido esse momento oportuno de estar com a palavra de Deus, a ministrar essa noite ao teu coração e todo que nos acompanha no canal Reflita na Verdade. Peço que todos compartilhem e venham evangelizar no modo digital, que todos possam acompanhar e conhecer a verdade que é a palavra de Deus. Eu quero deixar-lhes aqui essa mensagem que está em Romanos capítulo 8. Quero falar a ponto que o evangelho de Cristo é pregada a cruz, a verdade, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade que está sendo transmitida, está sendo passada, porque nada se esconde, nada fica escondido aos olhos de Deus. E a palavra de Deus, ela revela, ela é clara e transparente para todos que querem ouvir e compreender a verdade. Para muitos, a palavra de Deus é engano, é mentira, é loucura. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que diz que em 2 Coríntios, que a palavra de Deus para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A palavra de Deus tem poder para libertar, para curar, para transformar. Quando você se dedica e abre o teu coração para que a palavra de Deus venha penetrar, venha fazer efeito e assim venha fazer a transformação. A palavra de Deus também é conhecida como semente, a semente que nós semeamos. Enquanto eu estou pregando, levando a palavra de Deus, eu estou semeando. Você também pode semear a palavra de Deus a outras pessoas, a uma terra que está vazia, uma terra que está seca, a terra que, quando a Bíblia menciona, é o nosso coração, onde está seca, sem água, sem fruto. E assim como nós jogamos, semeamos a semente, que é a palavra de Deus, Deus pode molhar esse coração, pode molhar essa terra, derramar a tua chuva, e essa semente que está sendo plantada pode nascer e crescer uma árvore, dar frutos e fruto em abundância. E esse é o propósito do canal, o poder da palavra de Deus. E eu quero deixar-lhes uma mensagem aqui a respeito do Espírito Santo, o Espírito de Deus, a vida do Espírito e a vida na carne, que é a separação, é o confronto, é uma luta, é um combate. O que a carne quer, o Espírito não quer. E o que o Espírito quer, a carne também não quer. É o confronto entre o pecado e o Espírito, entre o pecado, que é a carne pecaminosa, natureza de Adão, e o Espírito, que através de Jesus Cristo nós recebemos, depois que nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Assim nós recebemos esse Espírito de Deus, e a palavra de Deus vai falar claramente a respeito disso, através do Espírito Santo, que nem todos estão com o Espírito. Quero deixar bem claro o que diz a palavra de Deus, que diz assim, no capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim: então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. A palavra de Deus deixa bem claro, a palavra de Deus ela revela, não tem como ter engano, ter mentira, não tem como. A própria Bíblia diz que não pode alterar a palavra de Deus, ou seja, um ponto, uma vírgula da palavra de Deus não pode ser acrescentada. Então a palavra de Deus vem deixando bem claro. Peço que todos que nos acompanham prestem atenção na palavra de Deus, o que é dito a palavra do Senhor, para clarear a nossa mente, para não dar luz e nos conduzir. Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras Sagradas, porque nela contém a vida eterna. E esse é o propósito da palavra de Deus. Versículo 9: mas não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, não é de Cristo e não é do Pai. Ou seja, não é irmão de Cristo e nem é filho de Deus. Importância, o Espírito Santo. E se Cristo está em vós,
O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, ele, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Amém? Eu quero deixar como base esse versículo para clarear a respeito da carne, o pecado e o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz bem claro, se algum homem não tem, o homem quando a Bíblia menciona, como já tenho mencionado em outros vídeos, é a humanidade, é em geral, porque aquele que nasce é nascido como criança e por tempo já nasce inocente, mas já nasce sobre a cobertura do pecado. E assim, porventura, ao crescimento, ele vem conhecer o pecado. E essa é a parte da carne, é a natureza de Adão, aonde tem entrado o pecado. E essa parte que a Bíblia vem nos mencionar, se algum homem não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse não é dele, não é de Cristo. E quais são essas obras? Quais são essas obras que é da carne e que é do Espírito, que a Bíblia vem mencionar essa parte? Quero deixar a voz em Gálatas capítulo 5. Tem outras menções, outras explicações sobre outras obras que está em 1 Coríntios. Se você quiser pesquisar, em 1 Coríntios, capítulo, a partir do capítulo 2, se não me engano, se não me falha a memória, a partir do versículo 6, diz a palavra de Deus, capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante. Você vai ver também outras obras, que é a obra do pecado da carne, que não herderão o reino do céu. Essas são as obras, a Bíblia deixa bem claro que não herderão o reino do céu, não entrarão no céu. Quem tem essas obras, que é a obra do pecado, que é a obra da carne, que tem que ser desfeita através de Jesus Cristo, ele que veio libertar e purificar com o sangue que foi derramado no madeiro. Amém? Está em Gálatas, quero deixar uma parte aqui, as obras da carne e as obras do Espírito, que é o confronto, é o combate entre carne, pecado e Espírito. Que diz assim, os frutos do Espírito e as obras da carne. Espírito, frutos, algo que vai renovecer a cada dia, vai renovar, e assim algo para ser aproveitado, frutos que a gente pode se alimentar, e obras, depende das obras, tudo tem uma forma de se construir, mas a obra da construção da carne, do pecado, é destruição, é morte. Então diz assim, e vos digo, andeis no Espírito, esse Espírito de Cristo, que nós recebemos através dele, e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito. Se opõe, em outras traduções está a luta contra o Espírito. E os do Espírito contra os da carne. Guerra, é batalha, é luta. Pois opõe-se um contra o outro. Luta um contra o outro. É guerra, o fim de que não consigas fazer o que queres. Um quer fazer a tua vontade e o outro não quer. E o outro quer fazer a sua vontade e o outro não quer. Então os dois se opõem, lutando contra si diariamente para fazer a vontade. A carne quer fazer a sua vontade, o Espírito luta também para fazer essa vontade, mas isso vem através de Jesus Cristo, jejum, oração. A do Espírito é jejum, oração, leitura de Bíblia e santificação e muita vigilância. Vigiar, Jesus Cristo deixa bem claro, vigiais para que não entreis em tentações, para que não possamos ser tentados. O versículo 18 diz assim, porém, se deixardes o Espírito vos guiar, já não estáis sobre a lei.
Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão as obras da carne, a obra do pecado. Quais são a obra da carne? Qual é a obra do pecado? Vejamos: adultério, fornicação. Os fornicadores não herderão o reino do céu. Muitos estão confundindo a palavra de Deus. Muitos estão contorcendo a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1. No capítulo 1, o povo, a humanidade, por conta do desejo do coração, do pecado, dessas obras do pecado, estão transformando a verdade de Deus em mentira. Isso nós vejamos, está dentro das igrejas, está em todas as partes. Aonde nós passa, a palavra de Deus se torna mentira para muitos que ouvem, que não quer se santificar, que não quer reconhecer a verdade de Deus. E eu quero deixar-lhes aqui a obra da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Se você quiser procurar o que é lascívia, a importância da gente se vestir bem, estar cuidando do nosso corpo, estar bem trajado. Essa é uma forma de alguém olhar e dizer: eis ali que é um servo de Deus que está passando por conta dos seus vestimentos, está bem vestido, não está mostrando o teu corpo, expondo para outras pessoas que passam na rua. É a lascívia, a sensualidade, aonde você vai gerar o pecado, o homem ou a mulher se vestindo mal. Essa é a lascívia. Vai se expor o teu corpo e vai estar pecando em estar mostrando o teu corpo, não está cuidando do teu corpo, que é templo e morada, é casa particular para Deus, para que esse Espírito de Deus venha morar, habitar no nosso corpo. Você está pecando, se está mal vestido, está fazendo outra pessoa pecar. Outra pessoa vai estar pecando por estar cobiçando o teu corpo, na tua sensualidade. Essa é a lascívia, dois pecados unidos. Você pecando por estar demonstrando com seu corpo descoberto e assim fazendo outra pessoa pecar também. Essa é a lascívia. Idolatria, feitiçarias, ódio, discórdias, rivalidades, iras, porfias, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras. Vejamos que há muitos, até mesmo pastores que se dizem pastores, dizem que não é pecado beber, que um copo de bebida, um copo de cerveja não é pecado. Mas Jesus Cristo nos deixou bem claro que há falsos profetas, lobos vestidos com pele de ovelhas para enganar as pessoas. A Bíblia deixa bem claro que Satanás, ele se disfarça até mesmo de anjo de luz para poder enganar. Mas quando nós estamos dentro da palavra de Deus, que é a verdade, que purifica, que limpa, não tem como nós andarmos no caminho errado, na mentira, no engano, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. Bebedeiras, orgias, consultar signos, orgias é feitiçaria e outras coisas semelhantes. Tem outras coisas semelhantes a respeito dessas coisas que vos falo. Como já vos falei outra hora, os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. A importância, por isso que eu vim pegar a palavra, falei pausadamente, lentamente, para que você possa entender e compreender e refletir na palavra de Deus, de muita importância para a nossa vida. Sei que não é fácil se desfazer do pecado, se desfazer dos desejos, dos prazeres da carne, que é o pecado.
Por muitas vezes é difícil, eu baseio por mim quando eu vivia no pecado. Essas palavras não entravam no meu coração, eu não concordava. Esse é o efeito do pecado. Ele cega a pessoa, ele endurece o coração. Mas quando você tem o prazer de um dia conhecer Jesus Cristo, tem a curiosidade, pede para despertar esse desejo, que você possa sentir Jesus Cristo no seu coração, sentir a palavra de Deus, que ela vem transformar. Há confronto entre a carne e o espírito. E vejamos no versículo 22, quero deixar aqui bem rápido para não tomar muito tempo, os frutos do espírito, há diferenças, há como vencer no amor, que é Jesus Cristo. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Temperança é ser controlado. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões. Com as suas paixões, tudo foi crucificado com Cristo Jesus. Não é que a Bíblia vem nos mencionar que nós somos santos, justificados em Cristo Jesus, mas santo, puro, somente Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos ensina a como nós nos santificar e como nós combater e lutar. Lutar contra o desejo da carne, lutar contra o pecado que não agrada a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, onde no versículo anterior diz que todo desejo, toda mente pecaminosa, o desejo da carne, é inimizade contra Deus. O perigo muito grande de viver nessas práticas no pecado. Peço que você veja em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, tem muitas coisas, por isso que o apóstolo Paulo vem dizer que a essas coisas, ainda as coisas mais parecidas com essas coisas. E ele diz e completa, e todas essas coisas, esses que praticam tais coisas, não hão de herdar o reino do céu. Não se deixe enganar, não deixe que o pecado, não deixe que o mundo, que o prazer, as bebedeiras cada vez mais aumentando, os vícios de drogas, as orgias, as feitiçarias. Lá no capítulo 6 de Coríntios, onde tem mencionado, diz que os mentirosos não irão de herdar o reino do céu, os afeminados e etc. E daí por mais, tem muitas as coisas. O pecado, ele é grande, mas maior é o meu Jesus Cristo, que morreu na cruz para matar todos esses prazeres, todos esses desejos pecaminosos. Meu Senhor Jesus Cristo é mais poderoso do que a força do pecado. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Tenha uma ótima noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.